Você viveu uma vida inteira antes dos 3 anos de idade. Você nasceu, abriu os olhos pela primeira vez, ouviu a voz da sua mãe, experimentou comida, deu seus primeiros passos, disse sua primeira palavra e você não se lembra de nada disso, nem de um único momento. A maioria das pessoas acha que a resposta é simples. Seu cérebro ainda não estava pronto, você era jovem demais. Mas não é bem assim. E a verdadeira resposta é muito mais estranha do que você imagina. Porque o seu cérebro de bebê não falhou em registrar a sua vida. Ele registrou tudo. Suas memórias estavam lá, mas algo as destruiu. Em 1905, Sigmund Freud foi a primeira pessoa a dar um nome a esse fenômeno. Ele chamou isso de amnésia infantil. Bebês conseguem formar memórias, isso é um fato. Na década de 1980, a psicóloga Caroline Hove Collier, da Rutgers University, realizou um experimento elegante. Ela amarrou uma fita do tornozelo de um bebê a um móvel, aqueles brinquedos que ficam pendurados acima do berço. Os bebês rapidamente aprenderam que chutar fazia o móvel se mover, e eles adoravam isso. Quando ela trouxe os mesmos bebês de volta dias depois, eles lembravam, começavam a chutar imediatamente. Até bebês de 2 meses conseguiam manter essa memória por alguns dias. Bebês de 6 meses lembravam por semanas. Ou seja, cérebros de bebês conseguem aprender, conseguem armazenar informação, conseguem recuperar essa informação. Mas essas memórias não duram. Na vida adulta, todo vestígio desaparece e por décadas os cientistas não conseguiam explicar completamente o porquê. A primeira parte da resposta é estrutural. O hipocampo, uma pequena estrutura curva localizada profundamente no cérebro, é o motor de formação de memórias. É ele que permite transformar experiências vividas, um aniversário, uma conversa, um passeio na chuva, em episódios que pode reviver na mente. Em adultos, o hipocampo trabalha junto com o córtex pré-frontal para registrar, armazenar e recuperar essas experiências. Mas em bebês, esse sistema é extremamente imaturo. As conexões entre o hipocampo e o córtex ainda estão sendo construídas. Regiões importantes, como o giro denteado, que funciona como uma porta de entrada para novas memórias, só ficam completamente desenvolvidas entre os 2 a 4 anos de idade. Ou seja, o seu cérebro de bebê conseguia formar memórias de curto prazo, mas não conseguia transferi-las para o armazenamento de longo prazo como um cérebro adulto faz. Só que isso é apenas metade da história. E honestamente, o que vem a seguir é ainda mais estranho. Em 2014, 2 neurocientistas em Toronto fizeram uma descoberta que mudou completamente a forma como entendemos a memória infantil. Sheena Jocelyn e Paul Frank Land, do Hospital for Sick Children, levantaram uma hipótese que parecia quase absurda. E se o próprio processo de construção do seu cérebro também fosse responsável por destruir suas memórias? É o seguinte, nos primeiros anos de vida, o seu hipocampo produz novos neurônios em uma velocidade extraordinária. Esse processo é chamado de neurogênese e ele é essencial. Essas novas células cerebrais são o que formam os circuitos que você vai usar pelo resto da vida. Mas havia um custo. Toda vez que um novo neurônio se integra a um circuito já existente, ele altera as conexões que estavam ali, justamente as conexões que armazenavam suas memórias. Para testar isso, eles fizeram experimentos com ratos. Quando aumentaram artificialmente a neurogênese em ratos adultos, esses animais começaram a esquecer coisas que já tinham aprendido. E quando reduziram a neurogênese em filhotes, eles passaram a reter suas memórias por mais tempo que o normal. Os resultados publicados na revista Science levaram a uma conclusão surpreendente. O seu cérebro de bebê não era fraco demais para guardar memórias, ele estava ocupado demais crescendo. A explosão de novos neurônios que construiu seu cérebro também sobrescreveu as memórias que estavam nele. Suas primeiras experiências não desapareceram porque nunca foram registradas. Elas desapareceram porque o seu cérebro continuava construindo novos cômodos e nesse processo derrubava as paredes antigas. Mas ainda tem mais uma camada nessa história, e talvez seja a mais estranha de todas. Para formar o que os cientistas chamam de memória autobiográfica, aquela que você é o protagonista da própria experiência, você precisa de algo que muita gente nem percebe. Você precisa de um senso de identidade. Você precisa entender que existe como indivíduo, separado de um mundo ao seu redor, e que as coisas estão acontecendo com você. Os psicólogos do desenvolvimento Mark Howe e Mary Courage argumentaram no final dos anos 1980 que esse é um elemento fundamental que falta no início da vida. Antes de aproximadamente 18 a 24 meses, os bebês não se reconhecem como indivíduos distintos. O teste clássico é simples.
Coloque um ponto de tinta no nariz do bebê e coloque-o diante de um espelho. Antes dos 18 meses, o bebê trata o reflexo como se fosse uma outra criança. Ele não tenta tocar o próprio nariz. Depois dos 18 meses, ele reconhece que aquele no espelho é ele. E esse momento, o surgimento da autoconsciência, coincide com a idade mais precoce em que memórias autobiográficas podem se formar. Em outras palavras, você não se lembra de quando era bebê em parte, porque ainda não existia um você como existe hoje. Não havia um narrador na sua mente organizando experiências em uma história pessoal, o que levanta uma pergunta desconfortável. Se você não tinha um senso contínuo de identidade e o cérebro que armazenava suas primeiras experiências foi fisicamente reconfigurado, o bebê nas suas fotos antigas é realmente você ou é outra pessoa? Alguém que viveu no mesmo corpo, mas cuja mente foi desmontada e reconstruída, neurônio por neurônio, até se tornar quem você é hoje? E ainda tem mais um elemento, a linguagem. A psicóloga de desenvolvimento Catherine Nelson passou anos estudando como as crianças formam memórias duradouras. A conclusão dela foi que a linguagem não apenas descreve nossas memórias, ela estrutura essas memórias. Antes de você aprender a falar, suas experiências eram registradas como impressões sensoriais puras, sons, texturas, emoções, luz, mas sem palavras para organizá-las. Essas experiências não tinham uma estrutura. Quando as crianças começam a falar, e principalmente quando começam a conversar com adultos sobre o passado, lembra quando fomos ao parque? A capacidade de formar memórias duradouras aumenta drasticamente. A linguagem dá um esqueleto para a memória. Sem ela, as experiências são como água sem recipiente, existem no momento e depois desaparecem. E isso não é apenas teoria. O psicólogo Ki Wang, da Cornell University, descobriu que a idade da sua primeira memória varia dependendo da sua cultura. Em culturas ocidentais, onde os pais frequentemente narram experiências, fazem perguntas e constroem histórias pessoais, as primeiras memórias costumam surgir por volta dos 3 anos e meio. Entre os maores da Nova Zelândia, cuja tradição oral valoriza fortemente a narrativa pessoal, as primeiras memórias podem surgir por volta dos 2 anos e meio. Já em algumas culturas do leste asiático, onde o foco nas narrativas individuais é menor, as primeiras memórias tendem a aparecer mais perto dos 4 anos ou até depois. Ou seja, a cultura em que você cresce literalmente molda o quão longe sua memória consegue alcançar. Então, o que realmente aconteceu com seus primeiros anos de vida? Seu hipocampo ainda não estava pronto para construir memórias de longo prazo, e quando começou a ficar, a explosão de novos neurônios destruiu os circuitos que armazenavam essas memórias. Você não tinha um senso de identidade para ancorar suas experiências, e não tinha linguagem para dar a elas uma estrutura duradoura. Não foi apenas um fator, foram todos, ao mesmo tempo. Todo ser humano que já existiu passou por isso. Toda pessoa que você já conheceu tem um buraco negro, onde os primeiros anos de vida deveriam estar, e a resposta para isso não é que seu cérebro era simples demais, é que ele estava fazendo algo muito mais importante do que lembrar. Ele estava se tornando você, e isso exigiu literalmente destruir a pessoa que veio antes.